Há mais de 15 anos no mercado, a Camero Tintas vem crescendo ano após ano. Uma empresa familiar que preza pelo bom atendimento e produtos de qualidade. Vai construir ou reformar? A Camero Tintas tem tudo para você. Materiais elétricos, hidráulicos, ferramentas, além de grande variedade em tintas e acabamentos em geral. Entregamos em Londrina e região. Solicite um orçamento pelo WhatsApp 3026-6010 ou faça uma visita em nossa loja, Rua Cajarana, 433, Jardim Leonor. Pintou reforma? Camero Tintas. Quem piscina sabe como é importante contar com serviços de qualidade. Por isso, nós da Brilhante Piscinas e Aquecedores estamos no mercado há mais de 25 anos, oferecendo tudo para piscinas e aquecimento solar. Brilhante Piscinas e Aquecedores. Tudo para sua piscina e aquecimento solar. Faça um orçamento na Brilhante Piscinas e Aquecedores. 3322-8917. Brilhante Piscinas e Aquecedores. Bateu aquela fome? Não sabe onde ir? Venha conhecer o Senhor Dog, o famoso e tradicional cachorro-quente, especial duplo, malucão e o mais pedido, lanche Senhor Dog. Atendemos no segundo piso do Shopping Royal Plaza, quiosque 302. Ligue 3338-3551. Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada. Com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas traz e astúcias infernais. Iguais não há na terra. Bom dia a todos, graça e paz do Senhor Jesus. Estamos dando início a mais um IPCcast, segunda-feira, 9 da manhã. Um tempo especial, dedicado para a gente poder aqui conversar um pouquinho sobre teologia, um pouquinho sobre Bíblia, um pouquinho sobre reforma, enfim, um pouquinho sobre igreja, para sermos edificados, para sermos sempre ali direcionados segundo a vontade de Deus e falarmos um pouquinho, né, da nossa comunidade, da nossa igreja. Trazemos essa oportunidade aqui para, junto aqui no canal Deus Vivo Web TV, podermos divulgar um pouquinho dos nossos trabalhos, um pouquinho da nossa realidade e poder aqui auxiliar aí nessa semeadura do Reino de Deus. Estamos aqui, eu, Pastor Ney, Joãozinho aqui com a gente, o João de Souza, né? Bom dia, João. Bom dia, pastor. Bom dia, pessoal. Mais um dia abençoado, uma segunda-feira. Que vocês estejam ligados. O tema de hoje, como sempre, um tema super importante, relevante para a nossa fé. Fiquem ligados aí. Amém. Exatamente. Um tema bem legal, um tema bem importante. A gente vai compartilhar aqui com vocês um pouquinho do que a gente tem visto por aí no ramo da espiritualidade reformada. Então a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema daqui a pouquinho, só reforçando aí um pouquinho da nossa vida comunitária. A gente está no último mês de maio, chegando no mês de junho. O mês de junho é o mês de aniversário da nossa igreja. Dia 27 de junho, a nossa comunidade completa 80 anos de organização. Ela foi organizada em 1945, uma oração. Na ata da fundação da igreja foi feita a oração que foi feita ali foi pelo pastor Zaqueu de Melo, né, que é até nome de teatro aqui em Londrina hoje, né, um homem que foi muito usado, né, na década de 40, década de 50, para a profusão da fé protestante aqui na nossa região de Londrina. A gente está aí desenvolvendo alguns materiais.
em parceria com alguns irmãos da igreja, para trazermos um pouco desse resgate histórico, né, sobre esses movimentos de cristãos evangélicos protestantes, nessa época, nas décadas de 30, 40, e grande parte dessas pessoas foram tremendamente usadas por Deus, né, no movimento aqui de colonização, né, digamos assim, aqui da região de Londrina, né, a Companhia de Terras Norte do Paraná, o George Craig Smith, um dos pioneiros aqui da cidade de Londrina e de toda a região, um homem evangélico, né, e foi um homem que auxiliou muito aí no desenvolvimento da fé cristã, né. Então, de repente, aí no mês de junho, a gente está conversando com o João, a gente possa trazer algumas dessas histórias, algumas dessas situações. Estamos conversando com alguns irmãos aí sobre isso. Então, aguarde, vamos ter aí um pouco de história, né, um pouquinho de história mais localizada, para podermos fazer trazermos esse resgate dessa lembrança, para olharmos a história e nos inspirarmos, né, para nos inspirarmos com relação ao Evangelho, né, dessas pessoas que pagaram preço para que o Evangelho do Senhor Jesus chegasse até aqui na nossa região. Temos aqui algumas pessoas já participando com a gente. A Erla, Juni, paz do Senhor Jesus, povo de Deus, abençoada semana para todos nós. Mateus Profício, Mateus esteve ontem lá na nossa igreja, né? Mateus, grande abraço aí, bom dia, Deus abençoe. Ivanilde Leão, olha, apareceu aqui, hein? Dona Ivanilde, sogrona, está aqui, bom dia, paz do Senhor. Gustavo Ribeiro, bom dia. Bom dia a todos vocês que nos acompanham. Vamos aí ter esse tempinho precioso para a honra e glória do nosso Deus, falando um pouquinho sobre esse tema da espiritualidade reformada. Então, fique aí atento, né, à programação da nossa comunidade. O Felipe vai colocar o site aí, né, durante a transmissão. Não precisa ser agora não, tá, Felipe? Fica tranquilo. Mas o site da nossa igreja vai ficar sempre disponível, e ali você pode estar observando um pouco da nossa programação, um pouco das nossas atividades, e ficar por dentro, né, de como está aí o andamento de todos esses avisos, de todas essas informações. Já está aí nos comentários, para que você possa estar sempre em linha, acompanhando a vida comunitária da nossa igreja. Sempre um prazer ter você aqui com a gente, tá bom? Bom, vamos então já adentrar aqui no nosso tema de hoje, para que a gente possa falar sobre esse tema. É um tema bastante interessante, mas ao mesmo tempo importante e pouco até comum, né, nos dias de hoje. A gente fala um pouquinho aí sobre a espiritualidade reformada. Esse tema, espiritualidade reformada, ele veio inicialmente, né, a gente observou esse tema inicialmente em um artigo, né, que foi publicado pelo pastor Heber Campos Júnior. Esse artigo foi publicado numa revista teológica, né, do Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper, do Mackenzie. Tá? Ele foi publicado há alguns anos atrás pelo Heber Campos Júnior, e tratando sobre esse tema, né, da espiritualidade na visão reformada, né, como que seria essa visão. Então, a gente gostaria de compartilhar um pouquinho. O próprio pastor Heber, né, na página do Andrew Jumper, ele fala um pouco sobre esse artigo, ele traz um pouquinho sobre esse artigo, mas a gente gostaria também aqui de trazer para o nosso público, para aqueles que nos acompanham, numa linguagem, de repente, menos acadêmica, né? Mas caso você queira esse artigo completo, você entra em contato com a gente, coloca aí o seu e-mail, coloca aí o seu WhatsApp, ou entre em contato com a gente no particular, para que a gente possa passar esse artigo para você. Ele é disponibilizado gratuitamente, e a gente também compartilha ele de forma gratuita, o artigo completo, né? Tem quase 30 páginas, né, João? É um baita estudo, né? Realmente muito interessante. A gente aqui vai trazer um pouquinho das conclusões que nós chegamos, com base na leitura que fizemos desse artigo, mas ele tem uma série de temas e de propostas aqui para a nossa reflexão. A gente vai ficar com algumas hoje, nesta manhã aqui. Bom, falando um pouquinho sobre essa questão, né, muito se discute sobre o que significa espiritualidade. A gente pode encontrar
algumas definições que são mais comuns de serem utilizadas, né? Tem alguns autores, né, como Houston, ele define espiritualidade como o estado de relacionamento profundo com Deus. Né? O McGrath, que é um outro autor também bastante conhecido no meio teológico, ele diz que é uma busca de uma vida religiosa autêntica e satisfatória, né? E para você que nos acompanha, né, o que de repente você entende por espiritualidade, de ser espiritual, né? Coloca aí também nos comentários para a gente poder, de repente, discutir aqui. A gente pode também imaginar a espiritualidade, muitos, de repente, podem até imaginar como uma prática contemplativa, né? Sem um discernimento teológico, né? Sem imaginar de ser levado ali a imaginar acerca das coisas de Deus, ou, de repente, a valorização do interior, né, dos valores interiores dentro de nós, versus em detrimento dos valores exteriores, ou, de repente, dos valores mais espirituais, menos os valores físicos. Mas essas práticas, elas podem ser perigosas, porque podem nos levar a meios ideológicos, né, que a Igreja sempre combateu ao longo da sua história, que um deles é o gnosticismo. O gnosticismo nada mais é que você não dar valor à carne, você faz o que você quiser com a sua carne, desde que o seu espírito esteja em sintonia com Deus. Ou seja, é uma coisa meio complicada de se entender, mas existe muito desse tipo de entendimento, né? Ao individualismo, pode até mesmo, essa prática de espiritualidade pode levar até mesmo ao desprezo da igreja como instituição, né? A participação, né, na igreja instituição, né? Não, eu vou vivendo a minha vida com Jesus aqui no meu particular, na minha família, do meu jeito, e de repente eu não participo mais, né, ali da pregação, dos sacramentos, não estou sujeito à disciplina de admoestação carinhosa, amorosa por parte da minha liderança. E aí tudo é motivo para, de repente, a gente mudar de comunidade. Um livro também que é muito utilizado aí no meio, né, quando a gente fala de disciplinas espirituais, você já pode lembrar de um autor chamado Richard Foster, né, Disciplinas Espirituais. Nesse livro é falado sobre oração, é falado sobre jejum, é falado sobre a disciplina da solitude, né, que é praticar ali uma solidão intencional, né, na presença do Senhor. Mas a gente vê, por exemplo, até o próprio autor coloca, né, que nesse livro, por exemplo, apesar de ele ser amplamente usado, ele não aborda, por exemplo, as disciplinas, dentro dessas disciplinas espirituais, os meios de graça, como a própria pregação, os sacramentos. São exercícios e são disciplinas espirituais, né, que precisam ser experimentados por aqueles que seguem ao Senhor Jesus. Então, a gente precisa realmente entender aí, né? Então, a gente vai vendo algumas... E no mundo de hoje é muito falado sobre essas disciplinas espirituais, né, principalmente da solitude, da prática do silêncio, né? Uma ênfase muito maior numa vida cristã individualizada, numa vida cristã mais à parte da multidão, em detrimento de uma vida cristã comunitária, de uma vida cristã que me leva a uma completa mudança de vida. E a gente vai observando um pouco sobre isso aqui no estudo desta manhã. Então, acredito que muitos devam conhecer aí as obras do Foster, a obra do Foster, né? Eu até tenho um livrinho bem pequenininho, hoje já é um pouquinho maior. Eu recomendo, é um livro muito bom. A gente não está aqui para, digamos, falar, olha, não leiam, não consumam isso, porque ele nos ensina realmente sobre a prática da oração, do jejum, e isso é importante na vida cristã. Mas a espiritualidade cristã não é só isso. E é isso que a gente quer abordar aqui nesta manhã, né? A gente quer trazer um pouquinho, nesta manhã, um pouquinho sobre isso. E a gente vai trazer um pouquinho sobre essa ideia de espiritualidade reformada a partir de 3 visões, a partir de 3 óticas que a espiritualidade cristã, através aí da época da Reforma, ela procura resgatar, e o autor aqui, o Heber Campos Júnior, ele procura trazer um pouquinho aqui para esse documento, para esse estudo, né? E também a gente gostaria de compartilhar esses 3 elementos aqui nesta manhã. João, algum ponto aí que você gostaria de complementar?
É interessante que, não sei como funcionam muito nas igrejas fora do Brasil, mas essa ideia da espiritualidade no Brasil, ela ficou muito complicada, igual você foi falando. São igrejas que não se apegam na Bíblia. Igual uma vez eu falei lá, a gente tem a revelação da Bíblia, 66 livros. A pessoa nunca leu os 66 livros e vive correndo atrás de revelação. O que acontece? Essas práticas, porque tem aquela ideia os presbiterianos, os reformados são frios, é só teologia, né? Há uma inversão, porque sem o conhecimento da palavra de Deus, tudo que te é empurrado goela abaixo você aceita. Então fica muito perigoso. É necessário ter o conhecimento teórico para depois vir a espiritualidade. E a gente percebe que ocorre de maneira ao contrário. As pessoas nem querem muito. Essa divisão de buscar para si mesmo é contrária à Bíblia. Sim. A Bíblia sempre mostra a igreja dentro de um contexto comunitário, sempre. Congregai-vos, está lá em Hebreu, ou em Coríntios, os dons são para edificação da igreja. E o dom que eu tenho não é para mim, é para a igreja. Então a gente percebe que, pelo menos no Brasil, as pessoas estão mais ligadas em buscar algo particular, o que está errado. E é exatamente nisso que vem esse artigo, né? Exato. Esse artigo ele traz exatamente isso. E um texto que eu lembro muito aqui é João 14:21, né? Você quer ver Jesus se manifestar sobre a sua vida, né? A gente pode trazer uma pergunta mais apelativa, né? Você quer ver Jesus se manifestar sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã? Amém, eu desejo. Então leia João 14:21 que você verá como Jesus se manifestará sobre a sua vida. E Jesus ele diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, aquele que me ama será amado por meu Pai, eu o amarei e me manifestarei a ele. A ele quem? Aquele que tem os mandamentos e os guarda. Guardar não é no sentido de esconder, guardar é no sentido de praticar, é de tomar como verdade absoluta, né? De fazer a vontade e o querer do Senhor. Então, João 14:21, Jesus já começa a nos mostrar exatamente esse estilo, né, de espiritualidade, que muito mais nos leva a uma situação, né, muito maior do que, não estou dizendo que orar, né, jejuar, estar praticando as disciplinas espirituais não seja espiritualidade, mas a espiritualidade envolve todo o nosso ser. A partir do momento que estamos em Cristo, toda a nossa vida se torna espiritual. Né? Tudo que está no nosso redor é sagrado, né? No sentido de estarmos caminhando agora na presença do Senhor. Bom, vamos então aqui à primeira das conclusões que a gente chega a partir da leitura desse artigo, que eu gostaria de compartilhar com você nesta manhã, para você que nos acompanha aí pelo YouTube. As boas obras, elas não salvam, mas as boas obras são fruto da nossa espiritualidade. Ou seja, a nossa espiritualidade, ela é refletida através da nossa santidade. Então, esse assunto ainda gera muitas controvérsias, gera realmente muitas polêmicas na igreja até os dias de hoje. A gente tem uma herança, né, ainda que inconsciente, de que, de alguma forma, a gente é merecedor do reconhecimento de Deus, de que as nossas obras, aquilo que a gente fez, aquilo que a gente faz, determinará a nossa salvação. A gente ainda tem um pouco dessa herança romana, né, dessa iniciativa, de repente, do ser humano em busca da graça. Né? Faça a sua parte, eu vou te ajudar. Né, ou alcancei uma graça, né? Essas afirmações batem de frente com a reforma, onde a ênfase é o aspecto totalmente gratuito da graça. Ou seja, a graça não é resultado do nosso esforço, é favor do Senhor, é bênção do Senhor. Então a gente precisa compreender um pouquinho mais de que, e esse é um dos grandes
das grandes verdades que a reforma resgata, porque a Bíblia, em toda a sua história, ela sempre colocou dessa forma, né? O Senhor nos alcança, o Senhor se achega até nós. Não adianta fazer algo para se buscar favor do Senhor, mas também nós não devemos ficar sem fazer nada uma vez alcançados. A gente faz em resposta ao que o Senhor fez por nós em Cristo Jesus. Então é importante esse ponto, né, João? Essa ideia da graça tem a ver com aquilo que a gente falou no último programa sobre o batismo, o porquê não deveria ou deveria participar numa igreja católica, quanto à infusão e à imputação. Porque para nós cristãos protestantes, a imputação ela é colocada diretamente em nós, a graça pelos méritos de Cristo. Já na visão romana é a infusão, que é pequenas doses de graça ao decorrer da vida. Exato. Muito bem colocado, né? Então a gente vai vendo exatamente um pouco dessa confusão, né, teológica que muitas seitas utilizam, né? Você precisa fazer o bem para ser uma pessoa melhor, e nós não, biblicamente falando, não há fundamento para isso. Nós fazemos o bem em resposta ao bem que nos foi dado em Cristo. Nós fazemos aquilo que é bom em resposta ao que o Senhor Jesus faz em nós e tem feito em nossas vidas. Então a gente precisa compreender essa verdade. A gente é levado a uma vida de santidade, a gente é levado a uma vida de fazermos aquilo que é agradável a Deus em resposta ao que o Senhor fez por nós em Cristo, né? Romanos 12, né, João, ele traz esse texto, né, quando Paulo ele fala, olha, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, né, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e aprazível a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, nós fazemos um culto racional, né, pelas misericórdias de Deus. A motivação do culto está ali no início de Romanos 12. Então, Paulo também complementa sobre essa motivação, né, de fazermos o que precisamos fazer para a glória de Deus. Então, a gente vê exatamente isso, né, dentro dessa obra, né, João? Um dos textos que eu mais gosto e eu acho que exemplifica também é Efésios 2. Você pega o versículo 1 de Efésios 2, vai falar, e ele vos vivificou, estando vós mortos em suas ofensas. Versículo 5, nós ainda éramos mortos em ofensas e nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Amém. Versículo 8, pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é o quê? Dom de Deus. Versículo 9, não vem de obras, para que ninguém se glorie. E o versículo 10 é o que eu acho que faz todo sentido, pois somos feituras deles, criado em Cristo, Jesus para as boas obras, a qual Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então você pega essa sequência, você vê, você estava morto. Não tem como você fazer boa obra para conseguir a graça de Deus. Ele te vivifica, te transforma, né? Tem todo o processo, então você anda nas boas obras que Ele preparou. Sim, perfeito, né? E a gente vê exatamente essa questão, os pietistas ao longo da história, né? João Calvino, né, fala muito sobre isso em suas obras. Então, o artigo ele vai trazendo exatamente sobre esses pensadores, esses teólogos ali dentro do período da Reforma, trazendo exatamente esse tema, né? E o autor ele fala exatamente isso, que a obra redentora, né, do Deus Trino, da Trindade, né, Pai, Filho e Espírito Santo, é descrita primeiro para nos informar do que foi feito por nós, a fim de buscarmos nos tornar aquilo que já somos em Cristo. Essa graça não é só um fundamento da nossa peregrinação, né, da santificação, mas o impulso dessa santificação. Então, dos traços da espiritualidade reformada é a santidade, né, como resposta à ação graciosa e amorosa do Senhor. Então, como que nós temos visto a ideia de santidade, né? A gente estava fazendo uma integração com os adolescentes da nossa igreja nesse sábado, a gente começou a falar para eles, o que é ser santo para você? E aí eles começaram a falar, não, ser santo é assim, ser santo é assado. Eu falei, não, ser santo vocês são santos se vocês estiverem em obediência, procurando ser pessoas.
Nossa, é verdade, é verdade. Então a gente vê que essa ideia, ela precisa ser mais difundida, precisa ser mais compartilhada, para a gente compreender o verdadeiro aspecto da santidade dentro da visão reformada, dentro da visão bíblica, porque a visão reformada nada mais é que a visão bíblica. A reforma não é nada novo, né? A reforma protestante é o resgate dos valores bíblicos como um estilo de vida para a igreja seguir em frente, para a igreja se manter. Escritura do Lutero, né? Sola Escritura, a palavra de Deus ser colocada novamente no centro, para que a igreja siga nesse caminho, né, procurando elementos, né, nós falamos aqui da Confissão de Fé de Westminster, mas nós sempre deixamos claro que a palavra de Deus ela está acima. Né? Mas existem erros na Confissão de Fé? Olha, ela não é divinamente inspirada como a palavra, mas ela nos ajuda a entender e a compreender a palavra de Deus dentro da visão reformada. Mas a gente precisa compreender exatamente a visão que a Bíblia, que a palavra de Deus nos traz sobre essa questão. E faz parte de sermos espirituais a busca por uma vida de santidade, uma vida guiada pelo Espírito Santo, uma vida dedicada ao reino de Deus, em resposta ao que Jesus fez por nós. É um processo. Nós vamos nos aperfeiçoando na santidade. Não é uma coisa que acontece de uma hora para outra, mas nós nos tornamos santos a partir do momento em que o Senhor Jesus, né, a obra do Senhor Jesus faz sentido no nosso coração. E essa obra vai se aperfeiçoando ao longo da nossa caminhada com Cristo. Bom, a segunda opção, a segunda conclusão que a gente chega aqui a partir desse artigo é que a espiritualidade é fruto da minha devoção com Deus e com a tua palavra. A espiritualidade tem relação direta com a maturidade. Esse é um outro tema, a gente até falou aqui no início, já falamos algumas vezes aqui, acho que até mesmo quando falamos aqui da confissão de fé, né, do paradoxo de John Stott, né, da igreja brasileira ser como um grande lago raso. Né, uma igreja que cresce em números, mas em profundidade ainda está muito aquém do seu potencial. Né, e aqui a gente observa um pouco dessa ideia. Né, a gente vai observando exatamente que também em sermos espirituais também consiste em trabalharmos melhor a nossa maturidade, em sermos mais maduros diante das circunstâncias que se apresentam diante de nós. Às vezes a gente tem lá, eu oro não sei quantas vezes, eu li a Bíblia em um ano, já li a Bíblia inteira não sei quantas vezes, mas diante de circunstâncias da vida eu continuo agindo da mesma forma, eu continuo agindo da mesma maneira. Então, eu não cresço, eu não amadureço. Eu preciso entender que parte da minha vida espiritual consiste em amadurecer, em lidar com as circunstâncias da vida numa perspectiva cada vez mais parecida com o reino de Deus. Então, a gente vai observando um pouco sobre isso. Até mesmo o artigo ele traz aqui que as institutas, né, as institutas é a obra de Calvino, né? Ela teve uma parte aqui das institutas que foi tão significativa que foi publicado separadamente essa parte sobre o título O Livreto Dourado da Vida Cristã, um tipo de espécie de resumo da piedade calvinista. E aqui ele traz também o exemplo dos puritanos, né, sobre essa questão de levar a sério, né, a meditação, o estudo, o devocional na palavra de Deus. Os puritanos eles eram muito sérios nisso. Então, eles traziam exatamente a meditação e traziam algumas ideias ali sobre a prática da meditação. Vejam só, meditar sobre Cristo para ter o nosso coração inflamado pelo seu amor. Meditar no pecado para odiá-lo e não para se aproximar dele. Meditar nas verdades de Deus para ser transformado por elas. E meditar para alargar nossa fé, aumentar nossas afeições, as nossas santas afeições, e fomentar arrependimento e reforma de vida. Olha que interessante. Será que quando a gente medita na palavra de Deus, nós temos esses objetivos em mente?
Ou a gente está ali olhando só, fala, não, deixa eu fazer aqui o de hoje está pago, o de hoje está check, deixa eu seguir a minha vida aqui. Não, a devocional tem esse objetivo de ficar martelando na nossa mente, de estar ali, né, tipo, buzinando na nossa orelha, para que a gente possa ter exatamente essa ideia, né, de diferença que está fazendo esse texto, né, qual a diferença que ele fará na minha vida devocional na presença do Senhor. É massa, né, sobre os puritanos, que os cultos deles, cada puritano levava seu caderninho para a igreja, sua caneta, lápis, né, e eles tiravam notas de tudo que era pregado. A vida deles era muito voltada para a vida religiosa mesmo. Eles não tinham aquela separação do secular e do sagrado. Perfeito. E era massa, eles sentavam em família, no jantar, café da manhã, almoço, no horário livre, para discutir sobre o que o pastor pregou naquele domingo. O que foi falado ali, o que a gente aprende com aquilo ali. Eu sou fã do puritanismo, eu acredito que foi onde surgiram as melhores teologias, confissão de fé e tudo mais. E você pega também o trabalho pastoral do Richard Baxter. Ele tinha uma agenda semanal, de segunda a sexta, se não me engano, onde ele visitava membro por membro, ensinando o catecismo. Ele ia lá, não era aquela visita, eu vim comer um bolinho, que também é muito bom, mas era uma visita onde ele sentava e ensinava o catecismo, o breve catecismo de Westminster. Ele ia da pergunta 1 a 3, na outra semana da 4 a 6. Então você vê que a vida deles era uma vida de meditação profunda. Eles estavam abarrotados por Deus, vamos dizer assim. Verdade. Enchia eles. Exatamente. Então a gente vê exatamente que os puritanos tinham esse costume, né? Até mesmo a gente comenta bastante sobre isso, né? Os puritanos tinham um costume muito peculiar de meditação. Eles, enquanto a palavra meditada ela não era inteiramente praticada em suas vidas, eles não iam para outro texto. Eles ficavam naquele mesmo texto. Falou, olha, enquanto essa palavra não é verdade sobre o meu coração, para que eu vou ler outra? Eu preciso, Senhor, me ajuda a tornar essa palavra verdade aqui na minha vida, para daí então eu ir para um outro texto. Né? O Thomas Brooks, né, dizia que a meditação é o estômago que digere as verdades espirituais. Né? O cristão mais forte não é o que lê mais, mas o que medita mais. Então, o Thomas Brooks também, um puritano. Então, assim, tem essa ideia, né, muito forte. O próprio Baxter, né? Alguns fiéis têm anorexia espiritual, ou seja, não têm apetite por verdades bíblicas, nem as digerem. Outros têm bulimia espiritual, têm apetite, mas não a digerem. Que aplicação adequada, né, para tempos em que algumas pessoas escolhem ouvir uma maratona de sermões na web, mas que não sabem digerir. E como é fato isso? Às vezes a gente compartilha um texto em algum discipulado, em algum encontro, fala, o que esse texto está dizendo? Fala, não sei. Não, olha aqui, olha o verbo, olha assim. Né, a gente tem iniciado lá com a juventude da nossa igreja, né, um momento agora mais para falarmos exatamente sobre devocional. Né? E a gente está ali começando a gerar, a fazer essa prática cada vez mais comum para que os nossos jovens tenham essa prática de uma forma mais tranquila. Né? Porque é isso. Como que eu vou aprender a fazer uma boa devocional? Fazendo. Cada dia você vai ali tirando as suas conclusões, tirando os seus pensamentos, aquilo que o Senhor vai revelando sobre o seu coração. Né? A palavra de Deus é poderosa e ela vai instruir-nos, né, naquilo que o Senhor deseja. Então a gente precisa olhar exatamente essa questão da devoção à palavra de Deus, da devoção aí, no caso, a própria prática da oração, né, para provocar em nossas vidas essa maturidade, de nos colocarmos diante das situações da vida de uma forma mais madura, de uma forma aonde a gente veja realmente ali o reino de Deus através das nossas vidas e não, né, agirmos de forma precipitada, não agirmos de forma emocional, né, imatura, sermos ingênuos, né, ou até tolos, porque a verdade está diante de nós e nós não estamos colocando em prática nos nossos corações. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso. Sobre essa maratona de sermões na internet, uma coisa que também atrapalha é que tira a pessoa de dentro da igreja, ela só quer ver de dentro de casa,
E uma coisa que é pior do que isso é que muitas das vezes ela busca aquilo que ela quer ouvir. Ela não está indo para a igreja onde o pastor é direcionado pelo Espírito Santo, prepara um texto que vai falar com a igreja. Ela busca lá, quero ouvir sobre finanças, que eu estou passando por esse problema, sobre relacionamento. Então, ela busca um sermão que ela quer ouvir, e não a voz de Deus verdadeiramente. E isso tem afastado muita gente de dentro da casa de Deus, né? Verdade. É bem isso, né? Então, a gente vai observando, né, que a vida espiritual ela está muito mais ligada à nossa vida como um todo do que a gente imagina, né? Não é apenas um momento do nosso dia, mas toda a nossa vida, né? Bom, olhando aqui para ver as pessoas que nos acompanham, ó, Maria Senhora aqui com a gente, bom dia, paz do Senhor, amados pastores. Aí, pastor João. Amém. Ó, hoje a Débora veio primeiro, hein? Bom dia. Mais uma segunda-feira de muita informação que nos edifica. Deus abençoe a iniciativa de vocês com o podcast. Amém. Amém, amor. Logo em seguida, a Aline entrou aqui. Ó, bom dia. O Mateus aqui, faz muito sentido. Amém. Que bom, né? Que Deus continue nos inundando. A Aline também, Deus abençoe. A Iracema, aqui também, lá da nossa igreja, nos acompanhando. Bom dia, querida irmã. A Débora, novamente, ó, o nome de Deus tem se difundido muito nas redes sociais como forma de humanizar a comunicação e o alcance de pessoas. Mas se observarmos cada vez mais a distorção do Evangelho, se observa, né, cada vez mais a distorção do Evangelho que tem sido utilizado, né? Então, é exatamente isso, né? Eu busco aquilo que é agradável para o meu coração, aquilo que é agradável para a minha emoção. Nada mais é, meus irmãos, do que a caixinha de promessa, né? Quem nunca, né, teve uma caixinha de promessa em casa, né? Só um textinho para afagar o nosso coração. É muito gostoso, é muito bom, mas a vida espiritual não se resume a isso. A vida espiritual não se resume eu pegar a minha Bíblia e falar, eu vou abrir aqui, aonde eu abrir, Deus está falando comigo. E aí eu abro lá e, meu Deus, tem algum texto complicado. Se cair em números, já era. Pronto, começa com... Então, assim, não é muito hábil, não é muito maduro ter esse tipo de pensamento. Nós precisamos realmente entender muito mais a fundo sobre a nossa vida espiritual. Olha, Iracema aqui, quanta verdade para nos levar a refletir, né? Que bênção. É exatamente isso. A gente quer trazer essas verdades bíblicas para nos fazer pensar, para nos fazer refletir e muito mais do que isso, colocar em prática para a glória de Deus, né? E a terceira opção aqui, né? A terceira conclusão a qual a gente chega a partir da leitura desse artigo, a vida com Deus me leva a uma vida em comunidade. Espiritualidade tem total relação com comunidade, tem total relação com comunhão. Não podemos dissociar a espiritualidade da comunhão. Não dá. A comunhão também é um exercício espiritual. Então, a gente vai trazer exatamente isso. O artigo nos mostra aqui, né, que a reforma ela apresenta o caráter comunitário da espiritualidade. Se por séculos a espiritualidade havia sido enclausurada, né, através das paredes dos mosteiros, né, que era comum na época ali da reforma, separada da sujeira das atividades cotidianas desse mundo, a espiritualidade protestante articulou a vida cristã com a família, lá fora nos campos, na oficina, na cozinha ou no comércio. De fato, essa é a santificação da vida comum, né? Como Paulo fala em Efésios, ali a partir do capítulo 5 até o capítulo 6, trazendo a vida cristã para a família, para o trabalho, para a criação dos filhos, para o dia a dia, para a igreja, exatamente mostrando o caráter comunitário da espiritualidade cristã. Ali em Hebreus 10, 25, o texto fala, não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros, ainda mais quando vem que o dia se aproxima. Verdade. E a gente observa uma inversão. Hoje a gente está mais próximo da volta de Jesus e menos as pessoas estão congregando, estando juntas, né? Como Exato. o texto diz ali, encorajando umas às outras. É muito estranho, né?
Muito interessante, né? Até o texto de Hebreus, né, 10, 25, quando ele fala nessa parte, ainda mais quanto o dia se aproxima, né, de reunirmos como igreja, esse reunirmos como igreja, né, no original, ele tem o mesmo sentido, né, no original, que o texto de Tessalonicenses, quando fala que seremos reunidos a nos encontrar com o Senhor nos ares no dia do arrebatamento. Né? Então, vejam que o congregar ele tem um caráter escatológico, de nos prepararmos, porque quando nos encontrarmos com Jesus, nós não nos encontraremos com Jesus sozinhos, nós nos encontraremos com Jesus juntos. Uma única igreja subirá. Não é a igreja presbiteriana, não é a igreja, é a igreja do Senhor, que se reúne nas mais variadas denominações, mas que ali procuram viver a verdade do reino de Deus. E uma dessas verdades é estar em comunidade. Né? Veja só, um teólogo holandês, né, chamado Arié René de Revoix, diz que enquanto o monasticismo fugia do mundo com janelas fechadas para uma espiritualidade de solidão, os reformados abriram suas janelas para o barulho da rua, para uma espiritualidade de solidariedade. Então, a gente precisa realmente refletir, né? A nossa espiritualidade tem nos levado a nos isolar? Ou a nossa espiritualidade tem nos levado a nos congregar, a estarmos mais unidos? O que a Bíblia nos ensina é que nós somos espirituais, nós temos a nossa vida particular de oração, mas essa vida nos leva a uma vida de comunhão. E isso a gente vai realmente observando de uma forma muito, muito tranquila, muito pacífica na palavra de Deus. Não há nenhum outro fundamento contra isso. Vai se reunir aonde? Em uma igreja. Né? É aquela ideia que é apresentada para a gente ali em 1 Coríntios 12, a partir do versículo 12, onde Cristo é o cabeça e nós somos o corpo. Paulo vai falar sobre a mão, sobre o olho, sobre membros que parecem ser menos importantes e mais importantes. A grande questão que fica, dá para você ir para a igreja sem a mão? Dá para deixar o olho em casa? Ou seja, é necessário que a comunidade cristã caminhe junto, frequente a igreja, congregue junto. Sim. Perfeito. Né? Então, a gente não consegue dissociar isso. Né? Então, assim, não há... também um outro folclore, né? Digamos assim, da igreja nos dias de hoje. Não há uma dicotomia, não há uma divisão entre a vida contemplativa e uma vida ativa. Né? A cosmovisão reformada, ou seja, a cultura reformada, ela santifica o trabalho com os conceitos da vocação e da mordomia. Então, até mesmo o nosso trabalho é uma forma de expressarmos adoração ao nosso Deus, de glorificarmos o nome do Senhor. Então, a gente precisa entender que existe espiritualidade em tudo na nossa vida. A nossa vida é espiritual. A nossa carne está ligada ao nosso espírito. A nossa vida está ligada e nós vivemos essa espiritualidade de uma forma muito real. Então, não temos como dissociar a nossa espiritualidade sem expressarmos essa espiritualidade numa vida de comunhão. O próprio autor, chamado Bonhoeffer, foi um teólogo, né, que morreu na Segunda Guerra Mundial, foi um dos grandes opositores ao nazismo na Alemanha, um teólogo alemão. Ele tem obras, ele tem a Comunhão dos Santos, né, que foi sua tese de doutorado, e ele tem um livrinho chamado Vida em Comunhão. Gente, é um livro, olha, sensacional, um livro pequeno, mas muito profundo. Né? A gente falou um pouco sobre esse livro quando eu estava numa outra igreja anos atrás. A gente trouxe algumas considerações, de repente a gente pode falar um pouquinho sobre ela em outros momentos, falando sobre a comunhão em tempos de pandemia. Né? Então a gente trouxe um pouco desse assunto. Mas ele afirma o quê? Ele fala assim, só na comunhão aprendemos a estar sozinhos no sentido correto. E somente na solidão aprendemos a viver de modo correto na comunhão. Somente na comunhão verdadeira eu consigo estar sozinho de forma correta. E eu consigo, nessa forma de estar sozinho, também ser levado para a comunhão. É muito interessante esse ponto de vista. Né? Jesus ele tem esse exemplo claro. Ele se retirava para orar.
né? Ele tinha aqueles momentos em que ele se retirava, mas ele não ficava somente ali, ele voltava. E grande parte de seu ministério foi exercido num contexto comunitário, com seus discípulos, com as pessoas que o acompanhavam. Então, ele tinha esse equilíbrio de uma forma muito bem vista, né? E os discípulos olhavam muito bem isso e procuraram levar em prática, tanto que a gente observa muito sobre isso na palavra de Deus. Joãozinho, mais alguma coisinha aí para complementar? Essa ideia de comunhão é legal, que a gente só consegue ter comunhão em Cristo. Cristo é o ponto principal. Através dele Perfeito. a gente é conectado um ao outro, né? Sem Cristo não haveria essa comunhão, não Verdade. haveria vida da igreja. Então, realmente, necessita desse tempo onde a gente ora e se conecta com Cristo, mas é igual o Bonhoeffer falou, não sei falar o nome dele, é necessário que a gente esteja conectado em comunhão, porque através dela é que flui. Perfeito. Nós estamos juntos, né? Não é porque eu gosto de você e tal, não. Nós estamos em comunhão por causa de Cristo. Bonhoeffer fala muito bem isso. Nós estamos juntos, não é pela causa de Cristo. Cristo nos uniu, né? O amor de Cristo nos uniu. Então, na oração sacerdotal de Cristo, né, em João 17, ele fala muito sobre isso, para que o mundo veja que eu fui enviado por Deus, né, para que vocês sejam um, né, para que nós caminhemos juntos, para que caminhemos em comunidade, para que o mundo veja que eu fui enviado por Deus. Então, há um caráter até evangelístico, né, na ideia de uma vida em comunidade, né? Há um caráter missionário aqui sobre a ideia de uma vida em comunidade. É como Cristo fala, assim como eu estou no Pai, vocês estarão em mim. Não dá para cada um estar nele separado. É sempre comunidade, conectado através de Cristo. Exato. Então, exatamente é essa conclusão aí que a gente chega. Então, meus irmãos, terminando aqui o nosso estudo de hoje, não tem como dissociar a espiritualidade desses três temas. Espiritualidade não é apenas orar, não é apenas me isolar, né, ter uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida assim. Não adianta eu ter isso se a minha santificação não evoluir. Não adianta eu ter essa espiritualidade se eu não for uma pessoa mais madura. Não adianta eu ter toda essa vida de espiritualidade se eu continuar não exercendo a comunhão com a igreja, né? Não seja a nossa igreja ou na igreja onde você estiver, né? Aqui a gente não é proselitista, não fica aqui só puxando sardinha, né, para a nossa comunidade. Nós estamos abertos sempre, mas a ideia é essa, é vivermos em comunidade, estarmos em um grupo onde professamos a fé. E aquilo, de repente, a gente está num momento, a igreja está indo para um caminho ao qual eu não gosto muito, né? A multiforme graça de Deus nos permite esse tipo de mudança de igreja. Mas, ao mudar, né, feche a porta da onde está saindo em paz, saia, comunique sua liderança, olha, estou saindo, está indo uma visão diferente da minha, né? Eu vou para um outro lugar onde eu entendo que, de repente, é um momento novo para a minha vida, para a minha família, e amém, siga. Né? Não precisa ficar fazendo isso de ano em ano, de 2 em 2 anos. Né? Não é comum, né, esse tipo de movimento. Mas estabeleça uma vida de comunidade, uma vida de estar, né, ali se envolvendo no dia a dia da igreja, participando ativamente e ali, ao mesmo tempo, sendo orientado, sendo encorajado, sendo ali... recebendo palavras, né, às vezes não tão agradáveis, para você, de repente, estar com os olhos abertos, estando atentos ali com relação a essa situação. Então, realmente, fique atento com relação a isso. Meus irmãos, acho que para hoje é o que nós gostaríamos. Caso você queira esse material sobre espiritualidade completa, entre em contato conosco. Existe o YouTube do Heber Campos Júnior falando também sobre isso. Claro que o nível é, né, altíssimo, né? O pastor Heber é realmente um grande professor, um pastor muito... não o conheço pessoalmente, quero um dia conhecê-lo, mas, enfim, traz também esse trabalho. Nós aqui procuramos trazer de uma forma mais prática acerca desses ensinamentos aí para nos fazer entender sobre esse fato da espiritualidade.
Beleza? Nós vamos então encerrar. Ó, João, pode Só falar. uma última coisa que eu escrevi aqui, eu acho interessante. A gente estava tratando da espiritualidade no Sim. meio reformado e a gente falou que muitas das vezes as pessoas têm optado pelas sensações do que o conhecimento. E o R.C. Sproul, ele fala na teologia sistemática dele que todo cristão é um teólogo, porque quando você abre Somos a todos sua teólogos, Bíblia em casa e tenta entender um texto ou tenta explicar para alguém, você está fazendo teologia. Então, para você precisa ter uma noção do quanto aquilo é correto. Vai depender da sua teologia, da sua visão. E muitos dizem, a teologia apaga o fogo. E o pastor John MacArthur fala, na verdade, ela não esfria o crente, ela apaga o fogo estranho. Sim. Então, o conhecimento de Deus sempre vai gerar espiritualidade em nós. A leitura devocional, como falamos, é muito necessária. O conhecimento de Deus gera piedade, gera espiritualidade sempre. A gente precisa estar em comunhão e com conhecimento. Não tem como você sentir algo que você não conhece. Como que você sabe que é de Deus e não uma manifestação do inimigo? Então, o conhecimento bíblico é o ponto, é a base. Sola Escritura. Perfeito. Perfeito, João, isso mesmo. Né? É algo que a gente precisa entender nessa essa questão do sacerdócio universal. Né? Ele está muito mais presente e deve estar muito mais presente do que a gente imagina. Meus irmãos, encerrando por hoje, obrigado aí pela sua participação, esteja sempre presente com a gente. Vamos fazer uma oração, em seguida a gente encerra. Senhor nosso Deus, obrigado por esta manhã, por este tempo enriquecedor na Tua presença, que essas verdades que nós encontramos primeiramente na Tua palavra, ó Pai, trazidas através desse estudo de hoje, sejam praticadas em nossas vidas, sejam praticadas sobre a todos aqueles que nos ouvem, que nos escutam, que o Senhor realmente nos edifique, nos oriente a cada dia. Abençoa-nos, ó Deus, nesta semana, neste período que nós vamos ter, que o Senhor cuide da vida de todos nós e estenda a sua mão poderosa sobre todos nós. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém e amém. Pessoal, fiquem todos com Deus. Até mais. No nome forte de Jesus, nos reunimos aquecidos por sua luz, por meio do Senhor, unidos neste amor, com vinho e pão nós celebramos como